Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme eu prometi para vocês. Agora damos continuidade ao nosso estudo de botânica, falando um pouquinho sobre os tecidos dos vegetais. Então, nós vamos estudar a histologia vegetal, né? Então, quando a gente está falando de vegetal, a gente está falando do reino Plantae, né? Quais as características gerais dos indivíduos desse reino? São organismos eucariontes, a gente já viu isso lá na citologia, ou seja, tem um núcleo presente dentro da célula separando o material genético do citoplasma. São pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula, né? E tem na sua constituição tecidos e órgãos, a grande maioria, né, dos organismos do reino Plantae. São autótrofos fotossintetizantes, ou seja, produzem as próprias moléculas orgânicas, conforme a gente viu lá no processo chamado de fotossíntese, né? A grande maioria é autótrofo fotossintetizante, produzindo sua própria matéria orgânica, seus próprios compostos orgânicos. Tem a presença de parede celular formada por celulose, presença de clorofila dentro dos cloroplastos, presença de cloroplastos e de vacúolos. Essas são características exclusivas das células vegetais. Tem como substância de reserva o amido, e principalmente uma característica que a gente encontra nos vegetais, nas plantas, é um processo que a gente chama de alternância de gerações, em que eu tenho uma geração que a gente chama de gametofítica e a geração que a gente chama de esporofítica. Isso a gente vai entender um pouco melhor quando a gente falar de reprodução de planta, que eu também nem sei muito bem se nós vamos falar dela nesse momento não, tá? Deixa isso aqui em stand-by, né? Então, vamos pensar, existem plantas que não fazem fotossíntese? O que vocês acham? Eu dei uma dica lá no encontro síncrono, né? Tem alguma planta que não faz fotossíntese? Claro que tem. Que planta é essa? São os parasitas. Que planta parasita? A gente tem, por exemplo, o citochumbo, que é uma planta parasita, ela não faz fotossíntese. Olha para você ver a cor dela, tá parecendo que ela tá morta, mas não tá não, ela tá vivinha. Por que ela não é verde? Exatamente pelo fato dela não fazer fotossíntese, né? Então, ela é considerada uma planta holoparasita, é uma parasita inteira, vamos dizer assim, completa. Por quê? Porque ela parasita, nós vamos estudar hoje aqui, mas ela parasita o vaso condutor responsável por conduzir seiva elaborada. Então, ela é uma planta que parasita os vasos do floema do vegetal, né? Então, ela já pega a seiva elaborada pronta. Então, ela não precisa do processo de fotossíntese para converter seiva bruta em seiva elaborada. Ela já pega a seiva elaborada de uma vez. Então, as plantas holoparasitas não fazem fotossíntese, né? Aqui a gente tem a raflésia, que também é uma planta parasita, né? E as plantas coloridas, elas fazem fotossíntese? Claro que sim, nós vimos isso numa das questões do nosso Kahoot síncrono, né? Elas continuam tendo clorofila, no entanto, outros pigmentos são mais evidentes do que a clorofila, mas é claro que ela faz fotossíntese, né? Então, a gente já estudou a célula vegetal, vou passar esse slide bem rapidinho, e a gente já sabe, diferentemente da célula animal, a célula vegetal tem parede celular formada por celulose, que vai dar resistência a essas células. Ela apresenta vacúolos, que pode armazenar diversos tipos de substância, como água, cristais, e esses vacúolos são responsáveis pelo aspecto, né, que a gente chama de turgescência, ou seja, se a célula está mais inchada, menos inchada, quem faz isso é o vacúolo. E, além disso, os cloroplastos, que armazenam a clorofila, que é o pigmento fundamental no processo fotossintético. Então, gente, a gente falou que os vacúolos podem armazenar um monte de coisa. E dentre essas coisas que os vacúolos armazenam, a gente tem uma substância chamada antocianina. A antocianina, ela é como se fosse o protetor solar dos vegetais. Ela protege as plantas contra os raios UV. E olha a cor que ela tem aí, ó. Então, plantas que são ricas em vacúolos com antocianinas, olha aí. Se ela protege contra os raios UV, então normalmente eu encontro vacúolo com antocianina em vegetais que estão em áreas de alta insolação, com alta incidência de radiação ultravioleta, né? Então, agora nós vamos falar propriamente dos tecidos vegetais em si, tá? Então, a histologia vegetal, ela é o estudo
os tecidos das plantas. E o que eu chamo de tecido? Tecido é um conjunto de células especializadas que normalmente são semelhantes e são adaptadas para realizar funções específicas no vegetal. Então, nos vegetais, na verdade, o conceito de tecido não é só para vegetal, né? Nós estamos aqui falando em vegetais especificamente. Então, nos vegetais, a gente divide os tecidos em tecido de crescimento, em tecido de revestimento, em tecidos fundamentais, que vão ter a função de preencher, armazenar substâncias de reserva e de sustentação. E, por último, e não menos importante, os tecidos vasculares, que fazem a condução da seiva. Então, o tecido de crescimento recebe o nome de meristema. O tecido de revestimento, a epiderme. Os tecidos fundamentais, que vão ter a função de preenchimento, reserva e sustentação, são parênquima, colênquima e esclerênquima. E os tecidos vasculares, que vão conduzir seiva bruta elaborada, xilema e floema. Nós vamos falar de cada um deles aqui rapidamente. Então, os tecidos de crescimento, eles recebem o nome de meristemas, né? O objetivo, a função desse meristema, ele é um tecido de crescimento porque ele é capaz de se diferenciar em qualquer outra célula do organismo do vegetal. Então, são as células meristemáticas, ou seja, as células do meristema, que originam as outras células do vegetal. Então, o meristema, ele é constituído por células meristemáticas, que são células indiferenciadas, ou seja, são células que são capazes de se transformar, de se diferenciar em qualquer outra célula do vegetal. E aonde eu encontro o meristema? Na gema apical do caule, apical de ápice. Nessa gema apical, eu tenho presença de meristema primário. Nas gemas laterais do caule, também tem o meristema primário. E na gema apical da raiz, também tem o meristema primário. Então, gema apical do caule, gema lateral do caule e gema apical da raiz são locais em que eu tenho muito tecido meristemático, ou seja, muitas células indiferenciadas que podem, dependendo do estímulo, se transformar em qualquer outra célula do vegetal e que, por essa razão, elas promovem o crescimento desse vegetal. Ok? Vamos agora para os tecidos de revestimento, né? Vamos falar da epiderme. Epiderme, como a nossa, o tecido de revestimento, vai revestir a estrutura do corpo, né? Então, a epiderme, ela é um tecido que é formado por células que vão promover a proteção mecânica e a proteção contra a desidratação. Por quê? Porque as células da epiderme apresentam substâncias impermeabilizantes, as chamadas ceras ou cutículas. Além disso, é na epiderme que a gente encontra uma série de estruturas especializadas, como os estômatos, os tricomas e os acúlios. Nós vamos ver cada um deles. Então, nessa primeira foto aqui, vocês estão vendo essa camada de cima aí sobre as células, essa foto da esquerda? É a cutícula. Cutícula nada mais é do que deposição de lipídio, de gordura. E gordura, lipídio, é impermeabilizante para evitar a perda de água por desidratação. Né? Aqui nós temos na segunda foto o estômato, né? Esse redondinho aí, meio ovalado, que a função dele é primordial no processo de transpiração da folha, né, do vegetal. E no terceiro nós temos os tricomas são os pelos, né? Nós vamos ver que pelos são esses. E, na verdade, todas essas adaptações estão presentes no tecido de revestimento, que é a epiderme dos vegetais. Então, vamos falar rapidinho do estômato. Então, o estômato, ele é uma estrutura especializada da epiderme, que é formado por duas células que elas são capazes de se abrir e se fechar, dependendo da condição, tanto da planta quanto do ambiente em que essa planta está. E ela que é responsável por fazer o controle da transpiração e das trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Então, gente, pensa comigo aqui, né? Todo o processo fotossintético de absorção de CO2 e de liberação de O2, liberação de água no processo fotossintético acontece a partir de quem? Dos estômatos, né?
Então, na verdade, elas são duas células da epiderme que sofreram um processo de modificação e especialização, né? E aí o que acontece é que elas têm capacidade de se abrir e se fechar, né? Depois nós vamos pensar um pouco melhor em alguns exercícios, quando que esse estômago está aberto, quando que esse estômago está fechado. Comecem a pensar nisso aí, tá? Lembra que é ele que faz troca gasosa e é ele que faz o processo de transpiração, de perda de água do vegetal. Então, pense em que momento que ele vai estar aberto, em que momento que ele está fechado, depois nós vamos discutir isso em exercícios. A próxima adaptação são chamados tricomas. Tricomas são os pelos, né? Que na verdade não são pelos, né? São estruturas da epiderme que são especializadas para absorver água e sais minerais. E o objetivo é evitar a perda de água pelo excesso de transpiração, né? Além disso, pode secretar substância como diferentes óleos essenciais, por exemplo, são armazenados em tricomas, né? Enzimas digestivas, nós vamos ver aonde elas estão, substâncias urticantes que causam reações, né, alérgicas e inflamatórias, que podem ser utilizadas pelos vegetais contra o processo de herbivoria, né? Então, esse aqui, ó, quando a gente vê aqui uma sementinha, essa primeira germinando, esses pelinhos são chamados tricomas, né? Aqui eu tenho os tricomas em uma urtiga, né? O que são os tricomas? São aqueles pelos na urtiga, como o próprio nome diz, é urticante, né? Ela é um tricoma que armazena substâncias que vai gerar reação em quem entrar em contato com esse vegetal. Isso é uma adaptação do vegetal para proteção, para evitar herbivoria. Imagina, vai chegar um animal ali, vai querer enfrentar, comer uma planta dessa? Não é qualquer animal que vai dar conta disso, né? Aqui eu apresento para vocês os tricomas glandulares, por exemplo, esses aqui são tricomas da sálvia, que são responsáveis por mas secretar os óleos essenciais de uma série de vegetais. E aqui, os tricomas sensoriais, que existem, por exemplo, nas plantas carnívoras, né? Esses tricomas sensoriais, eles servem exatamente para sentir, vamos dizer assim, né, a presa, que não é bem presa, quando ela entra em contato com essa parte do vegetal, essa sensação faz com que a planta carnívora se feche e armazene ali dentro o inseto, o artrópode que caiu ali, né? Além disso, os tricomas sensoriais, normalmente, eles podem estar associados a umas outras substâncias também, os tricomas glandulares, né? O que esses tricomas glandulares vão produzir? Uma série de enzimas digestivas. Na planta carnívora, ela é fundamental, porque pensa só, o que acontece? O tricoma sensorial sente que ali caiu o inseto, o artrópode, se fecha, e aí eu tenho tricomas que produzem enzimas, que liberam essas enzimas ali na região para fazer a digestão daquela presa, entre aspas, que caiu dentro da planta carnívora, né? Nós vamos falar de planta carnívora mais para frente. Vamos para os acúlios. Acúlios também são estruturas da epiderme que são pontiagudas e têm função de defesa e proteção. Agora aqui, gente, pulo do gato, diferença de acúlio para espinho. Espinho é folha modificada, acúlio é estrutura epidérmica. Como que eu sei quando é acúlio, quando é espinho? Vai na rosa. Quando você vai lá no que a gente chama de espinho da rosa e tira, a gente consegue destacar ele facilmente. Se a gente destaca, é acúlio. Se a gente faz força para tirar, é espinho. E espinho é folha modificada. Não esqueçam disso, tá? Passando agora do tecido de revestimento para os tecidos fundamentais. O primeiro deles, parênquimas. Parênquimas são tecidos formados por células vivas, isso é fundamental, e que tem uma parede celular fina. A gente tem diversas funções para parênquima, como, por exemplo, preenchimento de espaço, síntese de substâncias para fotossíntese, armazenamento de água, de ar, de substâncias de reserva. Então, parênquima tem função de preencher e armazenar, ok?
Então, essa foto da esquerda aqui mostra para vocês um parênquima com função de preenchimento, de preencher espaços. E na foto da direita, a gente tem o parênquima clorofiliano, que ele sintetiza substâncias relacionadas ao processo fotossintético, né? Então, no parênquima clorofiliano, as células do parênquima clorofiliano são células ricas em cloroplastos e, consequentemente, em clorofila, né? A gente também tem os parênquimas, a gente fala que eles podem ser de armazenamento de água, de ar. Esse, no caso, é o parênquima aquífero, né? Como o próprio nome diz, ele faz reserva. Reserva de quê? De água, que permite que plantas sobrevivam em ambientes secos, que são chamadas plantas xeromórficas, né? A água fica armazenada dentro do vacúolo super grande dentro de cada célula. Então, ter uma reserva de água é fundamental em plantas que vivem em ambiente com escassez de água, né? Então, plantas que vivem em ambiente com escassez de água, elas normalmente são ricas em parênquima aquífero, né? Por outro, aqui, ó, aqui tem mostrando para vocês uma suculenta, né? Uma cactácea, uma suculenta. Quando eu parto ela e eu mostro os tecidos, eu tenho aqui, ó, esse tecido branco, que é o tecido em que eu tenho células ricas em água, reserva de água, parênquima aquífero. Temos também o parênquima aerífero. O parênquima aquífero armazena água, o parênquima aerífero armazena o quê? Ar, né? Qual que é a função dele? Reservar ar. E aonde eu vou encontrar isso, gente? Vou ter ar dentro das minhas células. O que vai fazer com essas células minhas? Elas vão ter capacidade de flutuação. Então, aonde eu acho vegetais ricos em parênquima aerífero? Nas plantas aquáticas, né? O ar, ele fica armazenado entre as células e não dentro das células, ok? Então, ó, nesse tecido aqui da esquerda, dá para você ver a delimitação da parede celular das células pequenininhas aqui no meio e espaços preenchidos com ar, né? Então, esse é o parênquima aerífero. É o que acontece, por exemplo, no aguapé. Olha aqui para você ver no corte, nesse corte da direita aqui, né? Na base da folha. Vocês estão vendo esse monte de estruturinha? É parede celular, né? Eu tenho as células e entre as células armazenamento de ar. É onde, por exemplo, também eu encontro, aqui só mostrando para vocês as raízes flutuantes do aguapé, né? Em que eu tenho aqui um monte de célula, uma do lado da outra, e espaços preenchidos por ar. É o mesmo que acontece, por exemplo, na Vitória régia. A Vitória régia é uma planta aquática que flutua. Se ela flutua é porque ela tem ar, parênquima aerífero, né? Então, olha a visão de uma Vitória régia vista por baixo, né? E as células, então, são ricas em parênquima aerífero. Além disso, o parênquima ele pode armazenar substâncias de reserva. Falei lá no início que a substância de reserva das células do vegetal é o amido. Então, eu tenho um parênquima que armazena amido. Esse parênquima é chamado de parênquima amilífero, né? Ele serve como uma reserva energética. Por exemplo, é o que acontece na batata. Se eu faço um corte na batata e eu faço um processo de coloração desse tecido, o que eu vejo é o parênquima amilífero corado em roxo, mostrando ali dentro o amido, né? Então, parênquima amilífero é um parênquima que guarda substância de reserva. Parênquima, armazenamento. Vamos falar agora do colênquima. O colênquima é um tecido de sustentação, mas ele faz a sustentação flexível, formado também por células vivas, mas aí eu já tenho uma parede celular mais espessada, ou seja, eu tenho mais celulose, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, nessa foto da direita aqui, células do colênquima. Tá vendo que a parede é mais espessada, né? Do que as células do parênquima. Então, a sustentação flexível, por exemplo, que um galho, que um coqueiro faz quando ele sofre a ação do vento, ele faz por quê? Porque ele tem muito colênquima. O colênquima é responsável pela sustentação flexível dos vegetais.
E, por outro lado, o terceiro tecido fundamental é o chamado esclerênquima. E o esclerênquima, ele também faz sustentação, assim como o colênquima, mas é uma sustentação rígida, né? Então, eu tenho parede celular extremamente espessada, né? Impregnada por lignina. Essa lignina vai fazer impermeabilização e fazer com que esse tecido fique rígido. Então, o que acontece? Cada vez ele vai depositando mais lignina e aí essa célula vai ficando com a parede muito espessa e acaba que ela não consegue, a célula, ela não consegue sobreviver. Então, a gente fala que o esclerênquima, ele é tecido morto, ok? E aí, gente, sabe quando a gente mastiga uma pera e a pera dá aquela sensação de grão de areia? É o esclerênquima que a gente está comendo, tá? E aí, o esclerênquima, ele tem grande interesse comercial. Fibras de esclerênquima são utilizadas para fazer tapete, corda, roupa, a gente tira sisal de folha do agave, juta, a piaçaba da escova, da vassoura de piaçaba, todas elas são fibras de esclerênquima, tá bom? Vamos falar agora dos tecidos vasculares, xilema e floema, né? Xilema fazendo condução de seiva bruta, xilema fazendo condução de seiva bruta, floema fazendo condução de seiva elaborada. Então, essa imagem a gente já viu ela várias vezes, né, ao longo desse estudo que a gente está fazendo de vegetal, de fotossíntese. E o que eu quero mostrar para vocês? Que se você pegar aqui nessa imagem, aqui bem à esquerda, que mostra um corte do caule, eu tenho floema mais externo e xilema mais interno no caule. Então, mais externamente eu tenho o floema, que vai trazer a seiva elaborada das folhas para o resto do vegetal, e mais internamente eu tenho o xilema, que vai levar a seiva bruta das raízes para as demais estruturas do vegetal, principalmente as folhas, onde vai acontecer o processo fotossintético. Quando eu pego um caule, corto um caule e coro ele, então eu tenho o xilema mais interno e o floema mais externo. Mais externamente ainda, as partes mais externas que estão em contato com o meio externo, né? Então, o floema é mais externo do que o xilema, né? E o importante é que eu só acho xilema e floema em caule? Claro que não, o xilema e o floema está presente em toda a estrutura do vegetal, ok? Os vegetais que têm tecido de condução, porque na hora que a gente estudar grandes grupos, a gente vai ver que não são todos que têm, né? Então, o xilema, ele também recebe o nome de lenho. O xilema, ele é formado por tecido morto. Então, células que já viveram em algum momento, mas que morreram. E é responsável pela condução de seiva bruta, ou seja, água e sais minerais que são absorvidos lá pela raiz. Então, absorveu pela raiz e é levado para o restante do corpo da planta. Então, são células mortas que têm apenas parede celular de celulose muito espessada e rica em lignina, ok? Então, como que a gente pensa, gente? É célula morta, como que essa água e sal mineral é absorvido pela raiz e consegue chegar lá nas folhas? Se é célula morta e eu não tenho movimentação dela, né? Existe uma teoria chamada de teoria da coesão, tensão e adesão. Essa teoria ela é baseada, e ela é uma das mais aceitas hoje para explicar como que a seiva bruta é conduzida pelo xilema, ela é baseada nas propriedades físicas da água, que uma vez que ela é absorvida pela raiz, quando ela entra no xilema, né, ela sofre uma série de ações físicas. Então, vamos entender o que acontece. Lembra que nós vamos ter que falar, nós vamos ter que pensar nas propriedades da molécula de água, coesão, tensão e adesão. Então, olha aqui, gente. O que acontece é o seguinte, a água, ela é absorvida lá pela raiz, né? Então, a raiz tem um baixo potencial hídrico, o que faz com que a água entre dentro dela, né? O que acontece é que uma vez dentro da raiz, essa água se move por osmose. A osmose é um processo de transporte em que não há gasto de energia, transporte de água, tá, gente? Aí o que acontece?
As moléculas, como os vasos do xilema são muito finos, o que acontece é que a coluna d'água, as moléculas de água se dispõem na forma de coluna dentro desses vasos e, por ação, pela coesão das moléculas de água, ela se mantém dentro desse vaso. O que que acontece, gente, é que é o seguinte, lá na folha, eu não tenho os estômatos, que são responsáveis pela liberação pela troca gasosa e pela liberação, pelo processo de transpiração. Então, olha só, na hora que o estômato se abre e eu tenho a liberação de água no processo de transpiração, eu gero uma diferença de potencial osmótico nesse vegetal. Então, essa diferença de potencial faz com que o xilema seja, eu elimino água pelo vegetal, pela folha do vegetal, gera uma diferença de potencial osmótico que faz com que essa água e esses sais minerais sejam conduzidas para cima nos vasos do xilema. Entendido? Então, aqui a gente está falando de tecido morto, que por propriedade física é capaz de atingir as regiões mais elevadas do vegetal. Tá bom? O segundo tecido de condução é o chamado floema ou líber, né? Diferentemente do xilema, ele é um tecido vivo e ele é responsável pela condução da seiva elaborada. Que é a seiva elaborada? Água, açúcares que foram produzidos lá no processo fotossintético. Aonde a fotossíntese ocorre com maior frequência? Nas folhas. Então, eu tenho floema conduzindo a seiva elaborada das folhas para o restante do corpo da planta, né? E lembrando que essa seiva elaborada, ela tem que chegar, inclusive, até a raiz. Por quê? Porque é ela que vai levar o composto orgânico para as células da raiz poder fazer seu metabolismo, né? Então, qual que é a teoria de condução da seiva elaborada das folhas até a raiz? É uma teoria que a gente chama de teoria do fluxo de massa ou teoria do equilíbrio osmótico, né? O que acontece? Eu tenho a síntese dos açúcares lá no processo de fotossíntese. Esses açúcares são transportados da célula da folha para dentro do vaso do floema. O que acontece? Na hora que esses açúcares se acumulam dentro do vaso do floema, ele está muito mais concentrado ali do que do lado de fora. Então, estimula com que a água que está dentro do xilema passe para o floema, para tentar diluir, né? Para deixar com que esse floema fique menos concentrado, né? O que acontece é que com essa entrada de água, há um aumento da pressão, estimulando a passagem dessa seiva elaborada para as outras partes do vegetal, né? Aí o que acontece? Os açúcares, quando chegam nos determinados locais onde eles têm que chegar, eles saem do floema para as células do caule, dos frutos, das raízes, dos outros órgãos do vegetal, ou então até mesmo para ser armazenado sob a forma de amido, né? O que acontece depois é que esse floema diminui a sua concentração de açúcar, né? E aí devolve essa água para o xilema também por um processo de osmose. Lembrando que também, gente, a gente tem a ação da gravidade, né? Para baixo todo santo ajuda. Então, a gente fala que essa teoria do fluxo de massa ou do equilíbrio osmótico, ela ocorre porque a seiva elaborada, ela se move no floema por uma diferença, por um gradiente de concentração, da onde ela tem uma maior concentração nas folhas até onde ela tem menor concentração, por exemplo, nas raízes. Tá? E aqui, nós já estamos finalizando, a gente vai falar de um negócio muito interessante, que é o chamado anel de Malpighi, né? É como se assim, você faz um corte na região mais externa do galho ou do tronco, né? E o que acontece? Na hora que eu retiro esse anel do galho, quem que eu estou tirando? O tecido que é mais externo. Quem é mais externo? Floema, né? Então, se eu tiro o floema, o que vai acontecer? O vegetal vai morrer. Porque, olha só, eu tenho, quer ver? Vamos entender aqui o que acontece.
removi, tirei o floema, o xilema está lá intacto. Então, a minha seiva bruta está subindo normal, está chegando nas folhas, as folhas estão fazendo fotossíntese, estão fazendo produção, estão gerando carboidrato, tem o floema lá em cima, né? Os açúcares entram para dentro dos vasos do floema e vão ser direcionados para o resto do vegetal. Só que na hora que eu chego nessa região em que houve interrupção aqui pela retirada do anel, eu tirei o floema. Daquela região para baixo, a seiva elaborada vai conseguir descer? Não, não vai. Então, ela vai se acumular, e se eu não chego seiva elaborada para as regiões mais baixas do tronco e da raiz, o que vai acontecer com essas células? Vão morrer. Se as células da raiz vão morrer, consequentemente, depois de um determinado tempo, o resto do vegetal inteiro vai morrer. Agora, se eu faço anel de Malpighi em galho e não no tronco, olha que coisa doida. Tirei um pedaço, fiz um anel de Malpighi no tronco, ok? Então, eu estou tirando o floema dali. Então, a seiva elaborada subiu pelo xilema, chegou aqui chegou aqui nas folhas. As folhas fizeram a fotossíntese, produziram a seiva elaborada, jogaram a seiva elaborada para dentro do floema. Só que chegou aqui, eu não tenho floema para descer ele para o resto do vegetal. Então, esse floema, essa seiva elaborada, vai se acumular aqui. Então, quando eu faço o anel de Malpighi em galho, eu tenho mais seiva elaborada. Então, essa retenção de seiva elaborada leva a um maior desenvolvimento dos frutos. Então, eu tenho frutos mais suculentos, mais desenvolvidos, quando eu faço o anel de Malpighi no tronco. E, por último, eu quero falar com vocês dos laticíferos, que, na verdade, não são vasos condutores, mas eles são presentes em diversas partes de alguns vegetais e são formados por células capazes de produzir látex. O látex, ele é um fluido normalmente leitoso que a composição vai variar de espécie para espécie, pode conter proteína, pode conter amido, pode conter óleo, pode conter tanino. E, na verdade, o que acontece com ele é que, quando ele é exposto ao ar, ele coagula, ele endurece. Então, uma das funções principais do látex é vedar ferimentos superficiais na planta, impedindo que ela sofra ataque de fungos e bactérias e que possa vir a morrer, né? Esse látex também pode evitar a predação dessas plantas por diferentes grupos de animais, porque normalmente eles têm um gosto muito amargo e têm substância tóxica, é o que acontece, por exemplo, com a coroa de Cristo, e que tem aquele leite, né? Aquele leite é o que a gente chama de látex, né? Aqui eu mostrando para vocês um látex extraindo de uma seringueira, ou seja, isso que é para eu extrair o látex, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que machucar a árvore, e aí a árvore tem esse látex como uma tentativa de curar esse ferimento que foi gerado, ok? Assim sendo, finalizamos tecidos vegetais, né? Fica faltando ainda a organologia, os grandes grupos e a fisiologia, mas vamos que vamos. Tá? Vou postar essa aula e aí vou fazer um Kahoot para vocês sobre esse assunto também. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro 5.